Bom dia a todos, um prazer, uma enorme satisfação a gente estar mais uma vez aqui nesse papo virtual. Daqui aos domingos a gente conversando um pouco sobre diversas áreas da vida, sobre diversas coisas que nos fazem tentar refletir na vida e associar o Evangelho na prática da vida. Nessa manhã eu gostaria de conversar com você. Você pode até não concordar com o que eu digo, claro, e vou respeitar a sua opinião. Mas uma coisa você não pode negar é que o que está sendo falado aqui não é por uma pessoa, um teólogo, um doutor da lei, judeu, nada disso. É simplesmente um ser humano com falhas, um ser humano com erros como qualquer outro, mas espalhar o amor de Deus é a nossa missão, nosso intuito. E a pergunta que eu tenho a você nessa manhã de hoje, nesse domingo, você já realmente entendeu o que é seguir a Jesus? Você já realmente de fato teve um encontro com Cristo, o Filho de Deus? Realmente você teve um encontro da graça na sua vida? Será que realmente o amor de Deus transborda no seu ser? Digo isso, não quero trazer como que eu quero dizer que sou uma pessoa perfeita, não, como eu disse há pouco tempo. Sou uma pessoa falha como qualquer outra pessoa. Mas o que nos chama a atenção, as pessoas falam tanto em Jesus, mas simplesmente não transborda no seu ser. Não dizem que a Bíblia em Jesus é muito bonita. Algumas pessoas às vezes até dizem: olha, é muito bonito o que Jesus diz na Bíblia. Que pena que não tem como ser praticado. Muito bonito. Se Jesus tivesse dito alguma coisa que não fosse possível fazer ou ser, não era Jesus, simplesmente era o inimigo. Mas tudo que ele diz, vai e faz, é possível fazer, é possível praticar, é possível encarnar na vida, trazer para a vida, nas atitudes da vida. E por que eu faço essa pergunta? Porque as pessoas dizem: olha, eu sigo a Jesus, eu vivo, e não quer dizer que sou contra as pessoas se congregar, até porque congregar é bom e amável diante de Deus. Mas a qual eu refiro se congregar, nós devemos se congregar. Congregar, nós estamos aqui, nessa hora agora eu falando com você, você está ouvindo aí. Vamos congregar como partículas do corpo de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo. Mas às vezes ficou resumido simplesmente a frequência em algum lugar, a frequência em algum canto, algum determinado tem que ter. Se não tiver algumas coisas, então Jesus deixa de ser Jesus e simplesmente o Evangelho vira como que nós estamos vendo aí na mídia, o Evangelho teologizado da teoria da prosperidade. As pessoas que só querem Deus para seus benefícios, somente só isso, para ser abençoado. Ninguém quer sofrer por amor ao Evangelho
como de fato ele disse que nós iríamos sofrer, no mundo nós teríamos aflição, né? As pessoas simplesmente dizem, olha, eu sigo Jesus, mas no modo de ser da vida, ela, nas suas reações, nas suas atitudes, elas negam o nome de Jesus. Eu diria que, como eu já ouvi uma determinada pessoa falar, Jesus nos ensina toda a nossa maneira de ser, na nossa vida, no trato humano. Mateus 6 é um desses exemplos que fala tudo como a gente, como pessoas que se dizem ser de Deus, deve ser, deve se portar, deve se, não simplesmente por regras de etiqueta, de doutrinação, de costume de homens, mas sim como o evangelho de vida, como Jesus ensinou para ser vivido, encarnado e praticado no ser. Então, as pessoas dizem, olha, eu aceitei a Jesus. Muitos anos eu estive dentro de igreja, eu vi muitas pessoas dizer, olha, eu aceitei a Jesus, eu levantei a mão e simplesmente eu aceitei a Jesus. Mas será que realmente Jesus, até porque essa palavra aceitar, eu nem uso em determinadas reuniões que eu faço. Reuniões quer dizer reuniões de encontros. No bairro aqui onde eu vivo, sempre eu me reúno com alguns irmãos e a gente, quando eu falo em reunião, mas falando desse tipo, reuniões simples, como a gente tenta ser e vai ser assim até enquanto der para ser e não nada fugir disso. Mas quando eu digo aceitar Jesus, as pessoas dizem, olha, eu aceitei a Jesus, mas simplesmente mudou só apenas de religião. Saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Ela acha que porque ela levantou a mão e agora ela vive dentro da igreja, não falta um culto, e as pessoas ficam naquela situação, aquelas coisas, aquelas titularidades. Você é Pai do Senhor, se não der Pai do Senhor também é porque não é. Essas coisas inúteis, que eu acho inúteis. Isso aí, pra mim, você dizer um bom dia, um oi, pra mim não é desviante. Isso pra mim é uma maneira de tratar, vem logo de educação, pra começo, né? Mas as pessoas, simplesmente as pessoas dizem, olha, você é crente? Você é evangélico? Aí diz, qual é a sua igreja? Aí se a pessoa não tiver, mesmo que ela viva uma fé simples em Cristo e saiba como ela está vivendo diante de Deus, com sinceridade, mesmo fora dos ministérios, fora das instituições, para alguns vivem a mesma coisa que a igreja católica andava na história. Quem conhece isso sabe disso, que existia aquelas coisas, de querer as discussões sobre quem está fora da igreja não tem salvação. As mesmas coisas, as mesmas questões pagãs, que acha que só quem é ele, porque ele levantou a mão, porque ele vive num determinado lugar, então assim ele é salvo. E o resto do mundo, né, está perdido, está condenado. Eu sei pela Bíblia, eu entendo muito bem qual diz que quando quem crê será salvo. Isso aí eu entendo muito bem, né? Mas não como a forma que as pessoas agem, como as pessoas nas suas atitudes elas demonstram na sua vida. E com isso eu não estou falando que as pessoas que vivem num determinado lugar, tem a sua igreja, tem o seu ministério, não irá subir, nada disso. Eu não entro nesse mérito de simplesmente definir quem é que vai, quem é que não vai, até porque a minha missão não é separar joio de trigo, mas sim de falar o amor de Deus para as pessoas que queiram ouvir no momento certo, na hora apropriada. E o Evangelho nos ensina isso, ele nos ensina desde a nossa maneira de ser, em muitas palavras, a educação também. As pessoas acham que porque cada um tem o seu jeito de falar, mas acham porque na sua gritaria,
gritando para todo mundo, aí acha que aquilo ali está emanando algum poder, só superstições. E as pessoas simplesmente saem da igreja católica, como assim eu posso dizer, e simplesmente vai para o meio evangélico achando que ali o resto do mundo está perdido, o resto do mundo agora é só a vida dele, se resume só na igreja. O evangelho nos ensina em tudo, dentro da nossa própria casa. A gente deve ser como luz, ser amor, ser compreensão, ser tolerante, às vezes até mesmo quando nós não concordamos com algumas coisas. E nós vemos o exemplo de hoje, as pessoas simplesmente radicais aos extremos, que não conseguem mais definir, não conseguem mais tolerar, pelo menos tolerar, né? E dizem que seguem o evangelho e não suportam se o outro pensar diferente. Aí simplesmente aquilo ali, como fazem hoje, é só excluir ou bloquear. É isso o que fazem hoje nas redes sociais. E fica aquela guerra islâmica aqui no Brasil. Direita contra esquerda, evangélico contra pessoas que não são evangélicos, que estão perdidos, né? Para alguns perdidos, né? E assim fica essa coisa horrorosa. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos, se é que algum. Se você tiver algum inimigo, você deve amar. É o que Jesus nos ensinou. O que Ele nos ensinou deve ser praticado, deve ser trazido para a nossa vida. Deve ser encarnado no nosso ser, na nossa prática, no nosso modo de ser. É isso que o Evangelho nos ensina, é isso que o Evangelho nos trata. E quando eu digo isso de aceitar a Jesus, eu não estou simplesmente dizendo que quem não aceitou, ou quem aceitou, segundo o pessoal diz que aceitar, né? Mas a pessoa não herdará o reino de Deus. Ou então é isso, é o que eu quero dizer. Você compreendeu o meu raciocínio nessa manhã. Nossa missão não é tratar uns mais especiais do que outros, porque diante de Cristo nós somos todos iguais. Todos iguais. Para alguns isso não é concebível, porque a graça de Deus só emana para alguns. A graça de Deus não é como ela pode salvar um ateu, ela pode não salvar, só salva determinados tipos de grupo, de gente que simplesmente fez ou então faz o que a congregação ensina, ou qualquer coisa desse tipo, e não assim seguir a simplicidade do Evangelho, seguir o amor de Cristo, seguir o que Jesus Cristo nos chama a seguir. Jesus Cristo nos faz é nós amarmos os outros, independente se pensa igual ou não, se acredita ou não no que eu acredito. O conselho de Jesus Cristo é que nós devemos ser amor, como diz lá em Mateus 5, falando do amor ao próximo. Ouviste o que tenho vos dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos os que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque se faz o seu sol e levante sobre maus e bons, chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos assim? É o que Jesus Cristo nos ensina, né? Nos ensina que, até nesse mesmo versículo que eu li há pouco tempo, Mateus 5, 43 ao 47, ele nos ensina que nós devemos amar. Coisa difícil hoje, um modo de interpretação que seja diferente, as pessoas não têm, até mesmo quem se diz ser de Deus, entrando nas suas discussões tolas. Eu digo discussões tolas porque
Eu não digo que você não deve ser um cidadão, exercer o seu exercício de cidadão, mas você está em redes sociais, questões de briga por partido, por sigla, por um político. Eu não entro nesse mérito de entrar em discussões, até porque não leva a nada. Vai simplesmente só mostrar radicalizações, uns querendo se achar os senhores da verdade, porque vai mostrar coisas que ele, segundo a convicção ideológica dele, e ali ele traz como vida e traz como a regra de medir a sociedade, né? Cada um tem o seu modo de se viver. Agora, o que a Escritura diz que nós devemos ser como Jesus Cristo nos ensinou a ser, é que nós devemos ser amor, ser perdão, ser gente que consegue se dominar, domínio próprio. Ou a Escritura não fala que não, os frutos do Espírito são o quê? Domínio próprio. Fala sobre amor também, fala sobre benignidade, fala de todos os frutos. Então, o que Jesus nos ensinou, desde a nossa maneira de ser, como o jejum, a oração, é o que Jesus nos ensinou, que nós não devemos julgar as outras pessoas. Jesus nos ensinou até tudo, até como orar. E as pessoas dizem que seguem a Jesus, mas não olham, atentam para a Escritura como Jesus Cristo nos ensina. As maneiras como Jesus nos ensinou, aí preferem seguir tradição de homens, preferem seguir os seus ensinamentos de porque meu pastor era assim, fulano de tal era assim, então assim eu vou ser, meu pai, meu avô, e fica levando essa tradição de que são nada mais que coisa de homens. E com isso eu não estou dizendo que sou contra você ter o seu local de congregar e de estar onde você se sente bem, até porque congregar é amável e bom diante de Deus, desde que esse congregar não seja algo adoecedor, algo que alguém esteja manipulando a palavra de Deus. Eu optei em não querer mais nenhuma instituição evangélica para seguir o Evangelho, mas nem por isso, porque para mim a minha experiência não foi boa para mim. Eu quero que as pessoas sejam assim. Para mim, hoje eu simplesmente tendo a fé em Cristo, seguindo o que Jesus Cristo me ensinou como eu devo seguir, eu me sinto muito bem, melhor hoje do que antigamente. Sinceridade diante de Deus. Não tenho medo de estar pecando contra Deus. Quem sabe me conhece de perto, sabe muito bem como é que é a minha vida diante de Deus. Sou uma pessoa alegre, como qualquer outra pessoa. Sou uma pessoa que brincalhona. Consigo viver a vida do Evangelho em conformidade com a palavra de Deus, não fazendo tudo o que quer. Às vezes as pessoas pensam que você sair da instituição é carta branca para você fazer o que quer. Pode beber todas, pode fazer o que vem na teia. Não é isso. O Evangelho nos ensinou o bom senso em tudo, inclusive no modo de nós vivermos. Não é tudo que nós queremos fazer que nós devemos fazer. Quando a gente tem Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós sabemos muito bem o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Até porque cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. A Bíblia diz que nós iremos dar conta diante de Cristo naquele dia, que nós prestaremos conta por tudo que nós fizemos diante dos homens, que seja bom ou seja ruim, nós estaremos diante de Deus, Então, isso é o que eu nessa manhã eu tenho para dizer, e agradecer por você estar assistindo esse vídeo, sempre nos acompanhando nas redes sociais. Você possa estar nos ajudando, compartilhando. Se você acha que é bom para você seguir a Jesus, seguir o Evangelho de Cristo,
sem denominação. Para mim, eu escolhi assim, creio eu que vai ser assim até, né? E se aparecer, como eu sempre digo também, se aparecer também algum evento de eu puder ter a oportunidade de pregar o evangelho ali, eu estarei, independente que seja a igreja, que seja o local, estarei. Eu não sou inimigo do evangelho, nem sou inimigo de pessoas. Eu trato a qual eu digo o evangelho de Cristo. A partir do momento que sai fora do contexto do que Jesus nos ensinou, isso a gente deve tirar e não ter isso como regra de fé e prática. E sim o que Jesus Cristo nos ensinou, que nós devemos ser e fazer e viver nesse mundo aí de maldade, esse mundo de violência, esse mundo de o mundo a qual eu refiro, esse mundo que a qual as pessoas, a ganância, o poder sobe na cabeça das pessoas, que as pessoas se acham melhor do que as outras. E é sempre, desde que mundo é mundo, existe isso, né? E as pessoas simplesmente, os mais, que são mais lá da ponta, senão que eles acham que são os melhores, os mais ricos, né? Acham que pode humilhar o mais pobre, o mais fracassado, que às vezes a vida não teve a oportunidade de ser um pouco, e conseguiu pelo menos alguma coisa melhor, né? Mas diante de Deus nós somos todos iguais perante Cristo. Perante Deus não há nenhum grupo, ou pessoa, raça ou credo, nada disso. Até porque Deus não tem preconceito com nada nem com ninguém. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E foi para nós amarmos e sermos o que Ele nos ensinou. Que Deus em Cristo possa abençoar nessa manhã, e compartilhe e ore por nós que estamos aí nessa empreitada aí de anunciar o evangelho de Cristo.